Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao Café de Esperança de hoje. E já começo falando o seguinte: o mundo precisa de exemplos e não de opiniões. O mundo precisa de exemplos e não de tantas opiniões. Não que opiniões... Veja bem, opiniões elas são bem-vindas desde que elas sejam estruturadas, porque você sabe que na própria filosofia existe uma diferença entre o filósofo, né, que é o amante da sabedoria, e o filodoxo. Doxa é uma palavra em grego que significa opinião. Então, opinião aqui é no sentido de uma coisa superficial, né? Ou seja, quando eu pego as coisas e não me aprofundo sobre elas. Então, é nesse sentido que é esta frase que eu disse, que o mundo precisa de exemplos e não tanto de opiniões. Opiniões é o contrário do pensamento reflexivo. Opinião é o contrário daquela reflexão, do mergulho, né, da profundidade. É uma coisa muito rasa. Então, veja bem, eu acredito que podemos, sem dúvida, opinar sobre as coisas, desde que sejam opiniões fundamentadas e não em pré-julgamentos ou nos achismos. Então, tá vendo? Ah, não, André, mas eu tenho uma opinião sobre tal coisa. Não, eu entendo, né? Aqui não adianta querer pegar a palavra grega, doxa, que é opinião, mas por isso que eu estou contextualizando vocês. Desde que seja uma opinião fundamentada. Então, eu tenho uma opinião, mas eu tenho uma opinião com reflexão. Eu tenho uma opinião com conhecimento de causa, do que, na verdade, eu simplesmente pego aquilo que alguém me trouxe e tomo aquilo como verdade. Então, é uma coisa muito rasa. Eu não pensei sobre aquilo. Eu não me debrucei sobre aquilo. Eu não refleti sobre aquilo. E quantas vezes a gente compromete a nossa saúde emocional, a gente compromete, né, a nossa saúde psíquica por causa das opiniões dos outros. Ou seja, opiniões que eles têm sobre nós. Quem é que de fato se conhece? Não é você? É você que vai ter um conhecimento profundo sobre você mesmo. Então por que você se reduz diante da opinião rasa? O outro viu uma coisa sobre você, te pré-julgou e você ainda se reduz diante daquele pré-julgamento e daquela opinião infundada que o outro tem. Então você que tem que ter consciência. Escuta, não. O que ele falou sobre mim é uma opinião. Agora, eu sei quem eu sou. Eu sei onde está a profundidade. Eu sei quais eram as motivações e as intenções de eu ter feito o que eu fiz ou do valor que eu tenho nas coisas que eu faço. Então, as opiniões, elas, até as opiniões, elas precisam, né, ter fundamentação. E além de ter fundamentação, elas precisam por vezes estar amparadas em exemplos. Porque tem muita gente que não faz nada. A pessoa simplesmente não faz nada. E ela só sabe criticar quem faz. Ou seja, pessoas que não fazem nada detestam pessoas que fazem. Então, a minha sugestão é, primeiro faça melhor. Depois você vai ter moral para você criticar. Para você, né, tecer uma opinião sobre algo. Agora, quem não faz nada e ainda vem querer, né, vem querer bancar o expert ali, vem querer falar, vem com essas opiniões infundadas, né, desconexas da verdade dos fatos, então é péssimo isso aí. E isso é o que a gente mais vê hoje em dia. Não é, gente? Pessoas que vêm com opiniões infundadas, desconexas dos fatos, desconexa da realidade, e aí te julga, te prejulga, e se você não ficar esperto, você vai se reduzir. Se reduzindo diante dessas coisas, dessas opiniões infundadas, não refletidas, você se desanima. Desanimando, você vai deixar de fazer o que você fazia porque aquilo te acrescentava e te fazia bem.
por causa das opiniões de pessoas que se incomodam, na verdade, justamente com isso, com a felicidade alheia. E aí elas conseguiram justamente o que elas queriam. Elas estavam tão incomodadas com a felicidade alheia, por isso que elas criticavam, apesar de falarem o que não correspondia à verdade dos fatos. E elas conseguiram te desanimar e fazer com que você desistisse de fazer aquilo que te deixava feliz. Por quê? Porque no fundo, o que incomodava elas não era o que você fazia, mas era a felicidade que você tinha a partir daquilo que você fazia. Então, quando você entende isso, você fala, o quê? Não, eu sei quem eu sou, eu sei onde está meu valor, e eu sei o que eu faço, e eu sei o que eu faço. Me realiza, me satisfaz? Então, meu bem, beijo. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, curta, tá? Não deixa de curtir, dá um like aqui no vídeo. E claro, me acompanhe também lá nas redes sociais, Instagram, Facebook, é só você digitar André Massolini que você vai me encontrar. Compartilhe com seus amigos, divulgue os vídeos nos seus grupos de WhatsApp, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Um beijo no seu coração e que você tenha um ótimo dia.